Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama. Vamos aqui para mais um vídeo. Dando continuidade ao vídeo anterior dos partidos de esquerda no Brasil, a origem deles. Muito bem, nós paramos em 1935, a intentona comunista, onde já havia a infiltração da KGB. Essa intentona ela fracassou. Prestes foi preso, Olga Benário foi mandada para a Alemanha nazista. Ela era uma agente soviética, mas foi mulher de Luiz Carlos Prestes. E essa intentona ela foi uma intentona que causou muitos problemas entre os militares. Houve um ressentimento muito forte nas Forças Armadas, porque militares ligados ao Partido Comunista Brasileiro assassinou seus próprios colegas. Isso deu um ressentimento que mais tarde eu vou falar sobre isso. Enfim, essa intentona fracassou e todos foram presos. Em 1937, houve a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. O PCB, na clandestinidade, era proibido se falar no Brasil em comunismo. Muito bem. Em 1946, houve a redemocratização no Brasil. Governo de Eurico Gaspar Dutra, e o PCB volta à legalidade. Certo? Em 1950, a eleição para presidente. Getúlio volta como candidato a presidente. Ele era ditador, mas acabou voltando a ser candidato a presidente com o apoio de Prestes, que ele tinha um objetivo. O Prestes ele era muito pragmático. Ele, mesmo com toda a perseguição que ele sofreu com Getúlio Vargas, a própria morte da mulher e tudo, mas ele via Getúlio como nacionalista. Então o PCB, na época, apoiou a candidatura do Getúlio Vargas. Muito bem. Em 1954, aí, já depois da morte de Stalin, houve o suicídio de Getúlio Vargas. O PCB estava na ilegalidade nessa época. Em 1957, houve a Revolução Cubana, a vitória de Fidel Castro e Che Guevara, que inspiraram a geração de 1960. Então é um fato muito importante, porque a Revolução Cubana ela passa a servir de inspiração para essa nova geração que estava entrando no Partido Comunista Brasileiro, ou até os simpatizantes. É uma nova geração que se inspirou nesses revolucionários, não mais aquele PCB tradicional da época de 1917. Não, essa geração já via como inspiração a guerrilha de Che Guevara e Fidel Castro. Em 1958, há o governo Juscelino Kubitschek, que foi um governo que impulsionou muito o progresso no Brasil, a indústria, veio a indústria automobilística, a construção de Brasília, enfim. Em 1961, com a renúncia de Jânio, assume o vice João Goulart, em meio a uma crise. Jango passa a ser o presidente e Tancredo Neves o primeiro-ministro. Ou seja, na época, João Goulart, ele não era bem visto pelas Forças Armadas e pelas forças empresariais brasileiras, não era bem visto. Ele era visto como uma pessoa com desconfiança, por ser um simpatizante da esquerda. Então, eles não queriam que ele assumisse. Então, propuseram uma saída, ou seja, ele como presidente e o Tancredo Neves como primeiro-ministro. O Jango era do PTB de Getúlio Vargas, mas havia muitos comunistas em seu governo. Enfim, Lionel Brizola, o cunhado dele, é importante porque essa figura vai ser importante, inclusive depois. Ele tinha ligações com Cuba. E ele acaba por pressionar para que Jango fique na presidência através de um possível levante do Terceiro Exército do Rio Grande do Sul. Então, o que acontece?
do parlamentarismo, o Jango volta a ser presidente do Brasil. Ou seja, ele era presidente, mas um presidente só como uma figura, ele não tinha o poder como o do Tancredo tinha. Mas depois desse levante, ele passou a ser chefe de governo e chefe de Estado. Muito bem. Em 1963, as greves em todo o país, a igreja e o povo saem às ruas contra o governo do Jango, que era um governo francamente de esquerda, era um governo que queria implantar reforma agrária, reforma bancária, reforma urbana, enfim. Um governo cheio de greves, de problemas, insurreições nas Forças Armadas, enfim, várias agitações. Então a igreja e o povo saiu às ruas contra o governo do Jango e contra as reformas que ele queria implantar. Ao início do movimento político para a queda de Jango. E em 1964, com a queda do Jango, os militares assumiram e prometeram uma redemocratização, mas ficaram por 21 anos. E aí, nesse período, o Brasil passou a ter dois partidos políticos, Arena e MDB. Ou seja, a Arena da situação, dos militares, e o MDB da oposição. O Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade novamente. Então, a partir daí, o Partido Comunista Brasileiro, como estava na ilegalidade, muitos dos seus membros, que pertenciam ao governo, foram cassados. Houve um início de cassações de comunistas e simpatizantes, certo? E isso vai se estendendo até a 1968, onde há um recrudescimento do regime militar, um endurecimento. Muito bem, então eu finalizo o vídeo de hoje e darei continuidade aos partidos políticos no próximo vídeo. Boa noite a todos, deem o seu like no canal, se inscrevam, muito obrigado.